Olá, gente. Olá, você que está acompanhando o canal, que veio ver esse vídeo de hoje. Hoje eu tenho a intenção de estar preparando aqui para vocês uma aula específica sobre o modelo atômico. Na verdade, vão ser várias aulas. Vai ser uma sequência de aulas que eu quero fazer com vocês sobre os modelos. Vou dividi-las em partes, uma para cada modelo. Antes da gente começar pelo modelo de Dalton, meu intuito é trabalhar com vocês a questão da ideia, o desenvolvimento da ideia do atomismo lá na Idade Antiga, lá na Grécia, com Leucipo e Demócrito. No entanto, essa aula eu quero fazer com vocês de uma forma diferente. Toda vez que eu vou preparar uma aula para vocês, eu faço uma série de anotações, eu preparo tudo de fato. E hoje eu quero mais orientar vocês em relação a esse conteúdo e mostrar para vocês o quanto interessante ele é e quanto ele vem para contribuir para quando lá na frente a gente for começar a estudar a questão do modelo de Dalton. Normalmente nos livros ou mesmo nas aulas, a discussão que passa sobre a atomia de Leucipo e Demócrito ela é muito superficial. Ela não mostra o desenvolvimento científico por trás daquilo e os pontos que foram na época abordados, o quanto foi revolucionária a ideia, que infelizmente não prosperou devido ao filósofo bambambam na época, que era Aristóteles, assumir uma outra postura, fazendo com que a postura dele fosse reconhecida e mantida por mais de 1000 anos, por toda a Idade Média, vindo a ser modificado só lá na Idade Moderna, ser derrubado. Então o que eu quero fazer com vocês hoje? Ao contrário de eu vir aqui com a aula prontinha, eu vou olhando as minhas anotações e a gente vai junto aqui, abrindo as discussões e tentando aprender. A aula de hoje, a organização que eu fiz, foi baseada num artigo que eu já quero indicar para vocês. O artigo, o nome dele é O Atomismo de Leucipo e Demócrito. Ele foi escrito pelo professor Cláudio A. Teles. Aqui fala que ele, na época, era do Departamento de Química da PUC do Rio de Janeiro. Não sei confirmar se ele continua lá. Isso porque o artigo foi escrito em 91, então nem sei dizer também se esse professor já aposentou ou não. Mas desde já, esse professor escreveu um trabalho que eu achei muito bacana. Mostra a contribuição da ideia do atomismo que foi feita e uma forma interessante de tentar vincular ela com a ideia de 1 milênio depois desenvolvida por Dalton e mostrar a contribuição dada por esses dois filósofos, por Leucipo e por Demócrito. Então, bem, nós temos aqui o artigo, eu deixei para vocês poderem ver. Deixa eu colocar aqui a nossa aula. Eu vou usar aqui um quadrinho com tudo que eu for fazendo para fazer um resumo das ideias. E no meio do caminho quero ir apresentando para vocês alternativas ou materiais para vocês aprofundarem o estudo. Então, mais uma vez eu reforço, leia o artigo. O artigo está escrito numa linguagem muito fácil e muitas das coisas que são abordadas lá, não vai dar tempo para eu poder discutir nessa aula. Nessa aula eu vou falar uma coisa mais superficial, mais aprofundada do que existe aí, mas da mesma forma mais superficial. E só você mesmo para ver os detalhes interessantes, de repente a gente fazer até uma discussão aqui embaixo do vídeo. Então vamos lá, modelos atômicos. Vamos começar a nossa história todinha, voltando antes mesmo de Leucipo e Demócrito, com Tales de Mileto, mais ou menos uns 500 anos antes de Cristo, que faz o questionamento sobre a constituição da matéria. A proposta inicial que ele faz é do que é feito a matéria. Esse é o questionamento inicial. É claro que o questionamento não vem do nada, ele veio na época pela observação. Antigamente tudo era explicado, toda explicação do que acontecia era vinculada a algo divino ou religioso. Como se tratava da Grécia, era tudo explicado de forma mítica, né? Tinha mitologia lá, então os deuses que tinham do Olimpo, cada coisa que acontecia era porque um deus desse queria ou fazia alguma coisa lá no Olimpo e resultava no que acontecia no mundo. No entanto, Tales vem revolucionar porque ele esquece essa ideia mítica e passa a abrir um questionamento através da observação de algo ali, algo concreto, algo desvinculado tudo, que a única explicação é a própria
o próprio mundo que está ao seu redor. E essa ideia revolucionária, que inclusive é explicada detalhadamente em uma outra aula que já foi feita, que tem ali explicando como é que Tales desenvolveu a ideia e o contexto todinho na época dele. Então, Tales de Mileto, ele faz essa proposição do que é feito a matéria. A videoaula está lá, né? Lembrei que estava falando da videoaula. A videoaula está lá, recomendo vocês assistirem porque trabalha de uma forma mais aprofundada. E é importante saber porque o papel de Tales ele foi assim altamente construtivo para a ciência, porque foi o primeiro pensamento originalmente científico, porque tudo que vinha antes dele estava vinculado com algo religioso. E essa separação é o que permitiu a ciência caminhar para uma evolução. Então Tales vem, explica que a constituição da matéria, o que constitui é a água, ou seja, tudo é formado por água, toda a variedade que existe no mundo trata-se de água em estados diferentes. Uma vez criada essa teoria, ele passa a ensinar, passar para os próximos a sua ideia. Um de seus pupilos, Anaximenes, ele já é contrário à ideia proposta pelo mestre. Anaximenes então faz a proposição de tudo é formado por ar e não por água, porque ele acredita que o ar, sendo comprimido, se transforma nos diversos líquidos, de acordo com a diferença de compressão, e comprimindo mais ainda, transformaria nos sólidos os diferentes sólidos de acordo com diferentes tipos de compressão. Isso provavelmente ele observou fenômenos ali ao seu redor que lhe fez a chegar a essa conclusão. Lembrando só que Tales de Mileto, ele teve uma morte lendária que lá no vídeo fala, ele morre lá em Mileto. Anaximenes se vê obrigado a fugir de Mileto, porque Mileto estava sendo invadido pelos persas. Então os persas destruíram tudo que tinha ali, todo o conhecimento da época foram levados pelos filósofos que migraram de Mileto para outras regiões ali da Grécia. E depois que Anaximenes vai embora, leva um material que espalha esse material que sai de Mileto e vai para outras regiões dentro da Grécia. Heráclito, que é um homem, um filósofo que também teve conhecimento desses questionamentos, faz uma proposição de que a matéria não é constituída por água, não é constituída por ar, é constituída por fogo. Ele também teve uma gama de motivos para levar o porquê que a matéria é constituída de fogo. Não vou me aprofundar e nem citar tais observações, porque não é o objetivo aqui, a ideia nossa da aula. A gente quer saber a ideia do atomismo. Só que para chegar no atomismo eu tenho que mostrar de onde que surgiu o primeiro questionamento da matéria e como foi desenvolvendo essa teoria. Porque na verdade o atomismo ele não vem do nada, ele vem porque já surgiu lá atrás um questionamento e à medida que o tempo vai passando, esse conhecimento vai sendo retransmitido e sendo reelaborado dentro de um conceito científico. Então, Tales de Mileto fala que é água, Anaximenes fala que é ar, Heráclito que é fogo, surge um quarto filósofo que é Empédocles, e Empédocles já acredita que a composição da matéria é resultado da combinação de 4 elementos. O ar, proposto por Anaximenes, o fogo, proposto por Heráclito, a água, proposta por Tales, e ele acrescenta ainda a terra. Então a combinação desses 4 elementos é que forma toda a matéria existente. A ideia de Empédocles é interessante porque é dela que Aristóteles lá na frente se baseia para desenvolver a sua teoria. Aristóteles pega a mesma ideia de água, fogo, ar e terra, só que ele faz uma elaboração teórica mais aprofundada, acrescenta um 5º elemento, que em outro momento a gente vai abordar detalhadamente lá em Histórias da Química, sobre o desenvolvimento da teoria de Aristóteles dos 4 elementos. Só que nesse período de Empédocles a Aristóteles surge nesse meio termo a ideia de atomismo que é elaborada inicialmente por Leucipo, um filósofo grego,
e depois, posteriormente, contribuída por Demócrito, que foi pupilo de Leucipo. Então, Leucipo e Demócrito, eles reativam a ideia, resgatam a questão do uso do sentido como uma forma de obter conhecimento. Isso porque, de Tales até chegar a época de Leucipo e Demócrito, houve as discussões no sentido mais filosófico de o conhecimento verdadeiro vem de onde? Do uso da razão ou do uso da percepção sensorial, do uso das duas? E nessa discussão entre o debate razão-observação havia um conflito, pois aqueles que consideravam que o conhecimento verdadeiro vinha da razão alegavam que o conhecimento sensorial ele não era verdadeiro porque os nossos sentidos poderiam ser enganados e a gente não teria assim uma resposta verdadeira. Para mostrar esse embate razão-observação que existia na época de Leucipo e Demócrito, quando eles estavam desenvolvendo a teoria deles, esse debate ele se acirra aí com um contemporâneo deles, que é um outro filósofo chamado Parmeníades. Parmeníades defendia que o conhecimento possuía dois caminhos, o caminho da noite, o caminho do dia. O caminho da noite era um caminho mais obscuro, era voltado para o conhecimento que ele considerava não verdadeiro, pois era passível de modificação, era baseado na observação e na interpretação sensorial daquele que buscava esse conhecimento. Enquanto que o caminho do dia era composto pelo conhecimento verdadeiro, aquele proveniente da lógica e da razão e, portanto, imutável. E nesse embate sobre razão-observação surge então um questionamento. O questionamento que é feito aqui por Leucipo e Demócrito ele é similar ao que aconteceu com Tales. Tales queria saber qual que era a composição da matéria, qual que era o fator que compunha a matéria, e ele propôs que a matéria era constituída, era formada pela água. Aqui, Leucipo e Demócrito buscam responder essa mesma pergunta, só que aqui eles modificam a pergunta tentando manter o mesmo sentido. E a pergunta deles é: a matéria é discreta ou a matéria é contínua? A resposta para esse questionamento, assim como os outros filósofos, assim como Tales fez, veio para Leucipo e Demócrito através da observação, que foi o que eu acabei de falar, a abordagem razão-observação, e a observação que comumente você encontra nos livros, o mesmo professor dando aula te falando e fala superficialmente. O que eu achei interessante daquele artigo, que eu volto a falar para vocês, do professor Cláudio, para vocês darem uma lida e falar, é mostrar que há mais que isso, que há uma contribuição maior. Eu queria que vocês entendessem que as razões que levaram eles a desenvolver a teoria foi a observação de vários fatores e não somente um. A história mostra lá que Leucipo, andando numa praia, ele cai, vê de perto o grão de areia, e a partir da observação do grão de areia e de ver a continuidade que aqueles grãozinhos formavam toda a praia, ele tirou a ideia do atomismo. Sim, isso é uma das formas de observação que eles fizeram, mas provavelmente eles observaram que a chuva ao cair, por exemplo, não era contínua, que vinha em forma de gotas. Eles observaram também que qualquer material sólido ou alimento sólido, você conseguia triturar e transformar ele em pozinho, em pequeno pó. E que, por exemplo, a carne que eles comiam, que entrava um pedaço inteiro na boca, eles mastigavam e iam triturando e ia diminuindo em partes menores ainda. E tudo isso, além da combustão, claro, uma madeira pegando fogo, eles percebiam que perdia massa e via saindo a fumaça cheia de partículas minúsculas. Isso tudo levou eles à formação da ideia de que tudo era composto por pequenas partículas, que seriam extremamente pequenas, mas que uma associada à outra conseguia formar os diferentes materiais presentes no mundo. Bem, essas partículas na concepção dos dois seria de que forma? Ela seria completamente cheia e não teria espaço vazio nela. Então, ou seja, ela não seria descontínua. Ela, a nível de átomo, seria uma matéria
contínua. Outra coisa que eles propuseram é que essas partículas eram inumeráveis, existiam vários tipos, ao contrário do que sabemos hoje, que toda matéria é constituída por um número limitado de átomos. Naquela época ele acreditava que era infinito número de partículas e que essas partículas se diferenciavam uma da outra pela forma, pelo tamanho, pelo peso, ou mesmo pela temperatura, pelo calor dessa partícula. E em relação às mudanças que eram observadas no mundo, uma transformação, por exemplo, da água que estava ali no estado líquido, evaporava e virava nuvem, era o resultado da combinação e recombinação dessas partículas. Aqui, Demócrito, por exemplo, sugere, na questão da formação dos corpos, o termo juntado. O juntado seria quando partículas se aproximam, entre elas existe um vazio, mas mesmo tendo esse vazio, a aproximação é grande, e que essas partículas juntadas, que é a atual ideia de ligação química, formariam toda a matéria existente. Disso tudo, dessa observação e dessas características, eles então desenvolvem a ideia do átomo. A palavra átomo, que no grego á vem de negação e tomo de divisão, então átomo seria aquilo que não é divisível, ou seja, aquilo que é indivisível. Então outra característica da partícula deles seriam partículas minúsculas, diferentes entre si em peso, tamanho, calor, dimensões, formas geométricas, e que são indestrutíveis e indivisíveis. Então aqui eles põem a ideia que nenhuma matéria podia ser destruída, nem criada, nem destruída. Demócrito acreditava também, quando a gente fala de questão de tamanho, que todos os átomos possuíam tamanhos diversos. Você poderia ter átomos mínimos que não seriam possíveis a olho nu, mas também você podia ter grandes átomos que era possível manusear, de ver, de pegar. O peso dos átomos, eles tinham mais ou menos uma ideia, uma discussão ali da questão da densidade, porque eles tentavam relacionar que quanto maior o átomo, mais pesado ele é. No entanto, observações do cotidiano mostravam que nem sempre uma matéria de grande volume era mais pesada que outra de volume pequeno. Então ali eles começavam a desenvolver um pouco da ideia de densidade, uma relação que mostrasse para explicar essa questão do peso. É isso aí. Se você gostou, eu te indico mais uma vez a leitura do artigo. É sempre bom pegar o material e complementar, e você não ficar preso somente aqui na videoaula. Porque a leitura do conteúdo ele vai te proporcionar detalhes que talvez vai permitir que o conteúdo fique mais fixado em você. Então não se perca somente a assistir a aula. Faça a leitura do conteúdo e, se possível também, faça exercícios sobre o assunto. Em uma próxima videoaula, vou separar exercícios e resolver passo a passo com vocês questões de vestibular e de Enem envolvendo modelo atômico e especificamente essa parte que fala de Leucipo e Demócrito, para a gente poder ter uma ideia nas provas como é que ela pode vir a ser cobrada. Então é isso aí, pessoal. Vocês viram o quanto interessante é, de onde surgiu, o quanto é legal saber a origem de tudo, a origem de onde que vem toda essa teoria que hoje nós somos obrigados a estar estudando, que no ensino médio você vê esse conteúdo vindo para você. Então, se você é obrigado a aprender, eu acho que é interessante você saber de onde vem. Talvez esse fato de saber a sua origem faz ser mais prazeroso para você e faz você compreender com detalhe por que os caras tiveram essa ideia e que talvez de início você ache absurda, mas ao entender de onde eles olharam e do que tiraram para concluir, o quanto interessante isso é, certo? Então até a próxima aula, espero vocês aqui no canal e se inscrevam, se você não é inscrito, se inscreva e se gostou dá um like pra gente, para que o trabalho possa continuar.